Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe, senhores e senhoras. Sexta-feira, senhores, que Pai Oxalá os abençoe, hoje e sempre. Se você está me vendo de dia, um excelente dia para você, meu querido amigo, e para vocês, meus amigos. Já somos agora 10.000 almas que se afirmam nestes canais, tá? Que são os canais que eu utilizo para passar mensagem para você do mundo espiritual. Então é o seguinte, senhores, vou contar uma história que aconteceu comigo, tá? Na terça-feira, tá bom, senhores? Fui fazer uma visita religiosa, tá? Eu espero que os senhores absorvam bem esse conhecimento para a vida de vocês, tá? É imprescindível absorver essa história para a sua vida, porque você não fica só na sua casa, você vai na casa do outro, você entra no campo energético do outro. Então é o seguinte, senhores, visto que nesta casa que eu fui visitar, em outra época, uma menininha, uma mocinha, um adolescente, se suicidou, infelizmente, tá? Então ela se suicidou num quarto este que eu já entrei, né, com a inquilina nova, com a dona da casa, que tem uma ligação espiritual com este terreiro, tá aí comigo, beleza. Então é o seguinte, senhores, entrei no quarto, eu senti na primeira vez a energia de aflição, de desespero, de tristeza, de arrependimento, beleza. Até esse momento, nesta semana que se passou, eu não tinha sido ainda tão tocado, tá? Eu senti a energia, identifiquei a energia, comuniquei a dona da casa, e a dona da casa ficou sabendo, né, que uma pessoa tinha se suicidado ali. Beleza. Neste dia que eu fui, a dona da casa começou uma situação de desconforto. Depois ela ficou mais confortável um pouquinho, tá? Passou-se uma semana, justamente foi a terça-feira, tá? Que eu fui fazer outra visita religiosa juntamente à mãe pequena desta casa. Então é o seguinte, senhores, quando eu acabei de chegar, eu senti uma vontade imensurável de ir embora, tá? A criança que ali estava, como criança está muito próxima do reino dos céus, como criança ainda é um ser a ser lapidado e tem muita proteção celestial, né? A criança me recebeu melhor do que a dona da casa, tá? Então a dona da casa não estava numa situação normal, ela estava meio fechada, coisa que ela não era na vida dela espiritual, comigo fora da casa dela, tá bom? Então é o seguinte, senhores e senhoras, eu identifiquei também que ao chegar na sala, eu comecei a suar muito, tá? O suor, para quem não sabe, é eliminação também de ectoplasma, como diz o kardecista, é eliminação de carga, carrego, como nós dizemos, tá? E mesmo ligando o ventilador, eu comecei a suar, tá? Você pode suar de nervoso, você pode suar também por energia, tá bom? Então, senhores e senhoras, o que eu fiz? Na primeira semana e nesta semana, eu identifiquei um ponto neutro na casa. Esse ponto neutro é um local onde eu tenho abundância, onde eu tenho fartura muitas das vezes, aonde eu não tenho muito ali o dono da casa ou a dona da casa chorando, triste, se conectando com maus espíritos ou com espíritos que estão perdidos, né? Que não entenderam ainda que morreram ou que se suicidaram e estão vivenciando ainda, no tempo que estariam vivos na Terra, a experiência do suicídio. Este é o inferno para o suicida, é o estado de inferno do suicida. É vivenciar a hora da morte, a escolha, visualizar tudo aquilo que o influenciava, tá? E ele fica vivendo aquilo num looping eterno, tá? Se você ainda tinha 30 anos pela frente, durante mais ou menos 30 anos na vida da Terra, no tempo da Terra, você fica vivenciando aquela situação de ceifar a própria vida, tá? Então, senhores e senhoras, entendam o seguinte, ao identificar esse ponto neutro, a cozinha, eu dizia sempre assim, vou ali fumar um cigarro, vou ali beber uma água, vou ali tomar um café, vou ali tomar uma fresca. Você pode dar vários motivos para você ficar num ponto neutro, tá? Porque você gosta daquela pessoa e você gosta de visitar aquela pessoa, o seu parente, o seu amigo, o seu conhecido, sua namorada, seu namorado, sei lá, tá? Então entenda o seguinte, você chegou na casa,
começou a te dar peso, sono, aflição, taquicardia, ou você mete o pé e vai embora, como diz o carioca, ou você vai para um ponto neutro e leva o dono da casa para este ponto neutro, tá bom? Então é o seguinte, senhores e senhoras, mantive minha postura como sacerdote, tá? Como zelador de santo, fui fazer minha visita religiosa, tá? E aí, na hora de ir embora, ao se deslocar do quarto onde houve em outra época um suicídio, e que esta pessoa muitas das vezes se conecta com aquele espírito e com aquela dimensão, né? E a pessoa também sofre ali. A sala onde se tomou a decisão, onde muita briga aconteceu antes dessa inquilina nova, que é a minha cliente, né? Que é a pessoa que tem um elo de ligação espiritual comigo, e a cozinha, que é o ponto neutro, tá? Então identifiquem o seguinte: ao sair pela cozinha, a pessoa já muda o semblante. E aí, chegando no lado de fora, do lado de fora da própria casa, a pessoa melhorou. Melhorou. Então entendam o seguinte: essa pessoa tem uma mediunidade magnífica, tá? Mas nesse primeiro momento, ela se conecta com energias densas e negativas e cultua sem querer cultuar e alimenta sem querer alimentar, enfim. Entendam isso, senhores e senhoras. Cada casa tem uma história, tá? Muitas das vezes não vai adiantar você bater folha, você descarregar a casa, se você ali alimentar energias densas e negativas, através do quê? De dentro para fora, o seu sofrimento, tá? Então entendam o seguinte: você tem mediunidade, mediunidade não é só receber santo, não é só entrar em transe. Mediunidade é muito mais do que isso. Mediunidade é você ser um mediador, muitas das vezes, de mundos paralelos a este, tá? Então, o que acontece, senhores e senhoras? Ou você sai da casa, ou você, dentro da casa, começa a fazer o efeito reverso da negatividade, que é o quê? A positividade. Você diz para você mesmo, ou você diz para você mesma, ou você bota uma música, ou você ali coloca energias positivas, coloca flores, limpa a casa, perfuma a casa, tá? Porque ali você está colocando a energia um pouco maior, um campo eletromagnético muito mais positivo, e o negativo começa a ficar pequenininho, tá? Esperando só você abrir porta. Então quem vai se adaptar ali naquela casa? Pessoas que cometem excessos. Pessoas que, muitas vezes, amigos, né? Que podem chegar ali, que usam drogas. Pessoas que são consumidores em excesso de álcool. Pessoas agressivas. Pessoas entristecidas. Vão sentir-se muito bem naquela casa, tá? Então entendam isso, senhores e senhoras. Minha mensagem do mundo espiritual é contar uma vivência minha para vocês da minha terça-feira, quando eu fiz trabalhos externos de visita religiosa, tá? E essa história pode mudar a sua vida. Se você, muitas das vezes, conhece alguém ou visita a casa de alguém que você chega ali e se sente mal. Chega com vontade de ir embora, tá? Então é isso, senhores e senhoras. Eu volto na segunda-feira. Meu muito obrigado pelas mensagens de carinho todos os dias. Meu muito obrigado pelos senhores fazerem parte da minha família espiritual. Somos 10 mil espíritos que se afinam. Muitas pessoas mandam mensagem todos os dias. E saibam que, se você tem dúvidas, se você tem mediunidade ou não, não tenha mais, tá bom? Saiba que você nasceu conectado, senão você não estaria vendo esse vídeo. Tá bom, senhores e senhoras? Fiquem com Deus, senhores. Um excelente fim de semana iluminado a todos. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pau Oxóssi os abençoe, senhores e senhoras.